redação faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre a aula é revoluções inglesas, assim, mas na verdade a aula é bem mais do que isso. A gente vai falar hoje sobre o absolutismo inglês, sobre a formação do Estado inglês e também sobre as revoluções inglesas. Então a aula de hoje é sobre a Inglaterra. Eu vou te falar uma coisa, se tem uma aula famosa de história por cabeças arrancadas, por decapitações, todo mundo fala Revolução Francesa. Na hora. Pô, qual é a aula que as cabeças rolam? Todo mundo, pô, Revolução Francesa. E se eu te disser que hoje, talvez a gente corte mais cabeças do que a Revolução? Não em quantidade, mas pelo menos cabeças famosas vão rolar hoje. E eu começo com um cara que provavelmente você não sabe quem é, chamado Henrique VII, esse cara aqui. Então deixa eu te explicar uma coisa. A Inglaterra ficou 116 anos lutando contra a França na Guerra dos 100 Anos, que eu te contei, Joana d'Arc, tal, beleza. Perdeu. E é a única que ela perde também. Isso foi em 1454, foi quando terminou a Guerra dos 100 Anos. Um ano depois, o pai desse cara aqui, Henrique VI, reivindica o trono de volta, a família York diz que não, e ele declara guerra. E a Inglaterra vai ficar mais 30 anos e uma guerra civil. York e Lancasters vão fazer a chamada Guerra das Duas Rosas. Então, em 1485, o já está virando o Cabo das Tormentas, Vasco da Gama já vai para as Índias daqui a pouquinho, aí finalmente Henrique Lancaster, galã, pede Elizabeth York em casamento, e aí as famílias se juntam nesse casamento, a Rosa Branca e a Rosa Vermelha, e a guerra termina de maneira romântica, inspirando até mesmo as obras de Shakespeare. Então, Henrique e Elizabeth York, ao se casarem, fundam uma nova família. E essa família é muito importante, é a chamada família Tudor. Não está escrito aqui, erro meu, mas anota aí, é o início da dinastia Tudor. É assim mesmo escreve, T-U-D-O-R. Se fosse no carioquês, seria Tudor, mas é Tudor, beleza? Bom, Henrique VII, então, assume um país que está há 1,5 séculos em guerra. Então, tudo que ele quer é paz, pô. E para ter a paz, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pacificar as relações com as suas principais inimigas. Com a França, ele faz um acordo financeiro e os dois se comprometem que durante a vida dele, Inglaterra e França nunca vão guerrear. Isso vai ser cumprido. Com a Escócia, sua inimiga de cima, uma inimiga medieval, ele casa sua própria filha Margaret com o príncipe James Stuart. Isso vai ser um problema, porque os filhos de James e de Margaret são primos dos filhos dele, Tudor. Ou seja, se der algum caô com os Tudors, quem pode ser o descendente direto? Os Stuarts. Então, para quem conhece Mary Stuart, ela é filha da Margaret. Beleza? Show? Ela é neta do Henrique VII, exatamente como Elizabeth. Ela é filha de Henrique VIII e neta de Henrique VII. Então, Henrique VIII, o feminicida famoso, mulherada odeia Henrique VIII com toda a razão, o cara decapitou 2 esposas, não é isso? E quando morre, deixa uma Inglaterra muito mais rica, muito mais poderosa, porque Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e vai fundar uma nova igreja, a chamada Igreja Anglicana, aonde o chefe de Estado, no caso o rei, é também o chefe da igreja. E isso faz com que surja dentro da Inglaterra uma nova classe. E essa classe é uma nobreza anglicana. E aí eu vou pro quadro rapidinho, que eu quero que vocês entendam o seguinte. O outro piloto não tem não tem problema não. Ó, a gente tem na Inglaterra o rei, e desde a Magna Carta sempre existiu o tal do parlamento. Esse parlamento tem 2 câmaras.
a Câmara dos Lordes, que são os anglicanos, e a Câmara dos Comuns, que são os puritanos. Galera, presta bastante atenção. Anglicano e puritano são protestantes, beleza? Agora, o anglicanismo é a religião oficial do Estado. É a nobreza na qual Henrique VIII, quando confiscou as terras da igreja, ele dá essas terras para nobres que aceitem a nova religião. Então ele forma uma nobreza anglicana. Ah, professor, mas ainda não vai ter católico? Vai. E vai ser um grande problema, porque os católicos estão aqui de fora e estão boladões, doidos para voltar. Agora, preste atenção, que daqui a pouco eu vou te falar sobre a revolução, as revoluções inglesas, e essas revoluções são revoluções do parlamento. Então você tem que saber que puritano é burguês e que anglicano é nobre. Mais uma vez vou repetir, nobreza anglicana, burguesia puritana. Todos fazem parte do parlamento e governam junto ao rei. Show? Henrique VIII, por mais truculento que tenha sido, soube governar com o parlamento. E aí vamos lembrar o seguinte, ele casou com Catarina de Aragão, princesa espanhola, e teve com ela a princesa Mary. Ele casou pela segunda vez, por isso ele fez a igreja anglicana, para poder divorciar, com Ana Bolena, e teve com ela Elizabeth. E aí ele cortou a cabeça da Ana Bolena e casou pela terceira vez com Jane Seymour. E teve com Jane Seymour o filho, o homem que ele tanto desejava, um moleque chamado Edward. Quando Henrique VIII morre, Edward só tinha 9 anos. Olha lá, feinho igual o pai, tadinho. Então o moleque não pode governar. Tem 9 anos só, não é isso? Como é que funciona nesse caso? Existe um regente. E o regente do moleque era irmão da mãe, ou seja, era um tio que não é Tudor, é da família Seymour, é a família da mãe. O moleque, beleza, com 18 anos, ele assumiria o trono, não é isso? Com 13 anos, ele chega pro tio e fala, pô tio, vou te dar um papo reto, eu quero ser coroado esse ano ainda. O tio falou, você tá maluco, você tem 13 anos, moleque, você não vai ser coroado, a regra é clara, só pode ser com 18 anos. Ele, não, a regra é o que eu quero, e eu quero ser coroado. Ele falou assim, mas você não vai ser, volta pro teu quarto, vai jogar videogame. Aí ele falou, já é. O que o moleque fez? Foi até o trono do pai e, bum, sentou no trono. Não podia sentar no trono, o moleque não é rei ainda, certo? E aí todo mundo, caraca, o rei tá no trono, o príncipe tá no trono, o príncipe tá no trono. Daqui a pouco ele chega assim pro soldado, e aí você, rapaz? Majestade, você jurou lealdade a quem? A família Tudor, senhor. Sabe quem eu sou? Henrique Tudor. Se você é leal a mim, sou leal ao senhor. Você, rapaz? Você jurou lealdade a quem? A seu pai, senhor. Servi seu pai por 25 anos. Então você é leal a quem? Ao senhor. Então, se vocês são leais a mim, a minha primeira ordem é, prenda esse homem. Apontou pro tio. E a galera prendeu o tio dele. O tio dele, me solta, me solta. Papo de filme. No dia seguinte, sabe o que essa criancinha feia aqui fez? Mandou cortar a cabeça do tio. Mostrando que é filho do papai. Edward, com essa carinha de bom moço aqui, ó, mó psicopatinha, tá? Cortou a cabeça do tio com 13 anos, quer dizer, ele tinha 13 anos, o tio já tinha mais de 40, mais de 50. E aí ele morre 2 anos depois, com apenas 15 anos de tuberculose. E aí, qual era a ordem natural? Na Inglaterra já podia assumir mulher. Então quem teria que assumir é a filha mais velha, a Mary, não é isso? Só que sabe-se lá por quê ele deixou o testamento do trono para a prima Seymour, chamada Lady Jane, coitada. E essa menina foi coroada rainha, só que ela nunca deveria ter aceitado. Porque as duas primas dela é Elizabeth e Mary, duas mulheres boladas. E as duas falaram assim, ó, Mary, eu sei que tu é católica, Elizabeth, eu sei que tu é anglicana, mas vamos unir as forças contra essa prima maluca aí. E aí, cara, eles convocaram toda a galera que era leal aos Tudors, marcharam por Londres e não teve o que fazer. A rainha abriu os portões e a senhora Mary entrou dizendo, Today I am queen, ok? Eu sou a rainha. E sabe o que Mary fez no dia seguinte? Cortou a cabeça da prima Lady Jane, mostrando que é filha do pai também. Lady Jane, tadinha, vai ser conhecida como a rainha dos 9 dias. Então já perceberam que tem um problema. Mary é católica. E aí tu já sabe que ela é a esperança do Papa. Entende o seguinte, Mary nunca casou.
Ela é uma rainha que foi coroada com 34 anos, já com uma idade avançada para ser mãe, ainda mais naquela época, porque o Papa nunca deixou ela casar, porque ela podia um dia ser o que ela se tornou, a rainha da Inglaterra, e restabeleceu o catolicismo. Olha que doideira. Show? Então Mary vai atacar os anglicanos? Ela não pode atacar os anglicanos porque os anglicanos são nobres. Agora, que ela vai prender e amarrar 300 protestantes na floresta e vai botar fogo, isso ela fez. A maneira como ela, sentada em cima do seu cavalo, olhava para 300 pessoas urrando de dor, com uma cara de absolutamente nada, como quem olha para o mar, espantou tanto os homens ao redor que daquele dia para toda a eternidade, Mary vai ser apelidada de Blood Mary, a rainha sangrenta. E de madrugada na frente do espelho, se você falar 3 vezes, ela aparece e arranca a tua alma. Ou você vai no pub e pede um Blood Mary e você vai tomar o pior drink da sua vida. Não façam isso com você. É um drink de suco de tomate, é muito, muito ruim. Mas Blood Mary é um puta problema. Porque o parlamento não é mais católico. O parlamento é protestante. E a Mary vai fazer de tudo, vai começar a chamar general católico, nomear almirante católico e vai se casar com o príncipe mais católico do mundo, seu próprio primo da Espanha, Felipe II. Eu já te contei sobre esse cara quando eu falei da União Ibérica em Portugal. É ele mesmo. O cara que vai ser rei da Espanha, que vai ser rei de Portugal, primeiro foi rei da Inglaterra. Rei consorte, né? Não é rei, é marido da rainha, mas é rei. E aí, cara, o Felipe II, ele tinha 10 anos, ele era 10 anos mais jovem do que a Blood Mary, e ele batia com a idade da Elizabeth. E aí, cara, toda vez que ele encontrava Elizabeth, ele xingava Elizabeth, sua ruiva, sua herege, sua isso, sua aquilo, e os dois se odiavam. E aí a corte começou a falar que essa perseguição maluca do rei pela princesa não era bem um ódio religioso. Podia ser ali uma paixão encruada, mal resolvida. E aí a Blood Mary, para resolver o problema, mandou prender a irmã na Torre de Londres. Não prendeu no quarto, prendeu na masmorra, tá ligado? E Elizabeth vai ficar um bom tempo lá presa, enquanto Blood Mary e Felipe II tentam conceber o herdeiro católico que o Papa tanto deseja. Blood Mary fica grávida. Parou tudo. Ela deixou a Inglaterra na mão do Felipe II, se afastou de Londres e foi cuidar da gravidez. Por todos os meses, seus seios cresceram, ela parou de menstruar, sua barriga ficou grandona e o Papa super feliz contando os dias para nascer o herdeiro católico. Bateu 9 meses, todo mundo atento, nada de contração. Bateu 10 meses, todo mundo atento, nada de contração. Bateu 11 meses e a galera, majestade, a gente tem que fazer uma interferência, ela não deixava nem encostar. Até que ela cai de febre, abriram a barriga da Blood Mary. Cadê o bebê? Gravidez psicológica, bizarro. A mulher era tão pressionada que ela convenceu o próprio corpo de que ela estava grávida. Tinha leite, cara. E ao invés de um bebê católico, sabe o que existia ali? Um câncer, cara. Já em metástase, espalhado. Ou seja, ela vai morrer. E aí o mundo católico virou de cabeça para baixo. Porque ao invés de gerar um herdeiro, agora ela vai morrer e a próxima rainha quem é? Elizabeth. E Elizabeth é anglicana. O que o Papa falou para Blood Mary? Nomeia a tua prima da Escócia. Chega a Mary Stuart, que eu vou te mostrar as imagens dela daqui a pouquinho. E aí falou, Mary Stuart, tem que ser Mary Stuart, nomeia Mary Stuart, não pode Elizabeth. Sabe o problema da Mary Stuart? Primeiro, ela é escocesa. Então já é um problema porque a Inglaterra odeia a Escócia e vice-versa. Segundo, ela foi enviada para a França com 6 anos de idade para ser criada ao lado do futuro marido, o François, ou Francis. E os dois agora já são marido e mulher, adultos, e daqui a pouquinho eles vão ser coroados. Rainha é muito bom. Rei e rainha da França. Então a Blood Mary pensa, se eu colocar Mary Stuart, ela vira a rainha da Inglaterra, e daqui a pouco o marido dela vai ser rei da França, ou seja, eles vão unificar a coroa. E ela ainda era herdeira da Escócia. E aí a Blood Mary começa a falar, pô, meu irmão, aí também é hard, né? Vou entregar na mão da França e da Escócia para uma prima que nem é minha prima, quer dizer, é prima de verdade, mas nem é minha prima
tão mais importante que a minha irmã. E aí, cara, ela não nomeia. No último dia de vida, ela falou, traz a Elizabeth. Elizabeth escreveu que ela tinha certeza que no momento que ela saiu da torre, ela ia morrer. Que Blood-Mel ia mandar matá-la. E aí Blood-Mel chama ela no quarto, na frente de um monte de gente, para ter testemunho e fala, Elizabeth, eu só te peço uma coisa, não persiga os católicos. Por favor, deixe a igreja, a Santa Igreja em paz. Você me promete, Elizabeth? I promise you. Falou, então, se prepara, minha irmã, que você vai ser queen. E morreu. Caraca, Elizabeth, imagina como é que a Elizabeth saiu do quarto. Deve ter saído, let it go, porque, pô, a mulher ia morrer. E dali ela saiu rainha da Inglaterra, coroada com pouco menos de 30 anos. Elizabeth I é, pra mim, a rainha mais braba da história da Inglaterra. Olha que teve rainhas brabas, mas pra mim, Elizabeth é a minha favorita. Então vamos contar a história dessa menina que teve uma infância e uma adolescência extremamente complicada e vai se transformar em uma rainha extremamente paranoica. Porque, cara, vamos lá. Primeiro, Elizabeth teve a mãe decapitada pelo próprio pai. Não é isso? Ana Bolena foi decapitada. Segundo, ela cresce em uma corte que sempre olhou para ela como filha da amante, como filha da herege. Tipo, o catolicismo foi embora por tua causa. Então ela crescia, passava uma família católica, cuspia no chão, e ela princesa. Então ela foi afastada do palácio. E também, muito graças a isso, ela teve uma educação diferenciada. Elizabeth era nerd, estudiosa pra cacete. E aí já a mocinha decapitou a madrasta, o pai. Ela viu dessa vez, a mãe ela não lembra, ela era muito criança. Mas agora a madrasta, a Catherine Howard, ela viu ser decapitada. Mesmo trato, mesma forma como a mãe. Então ela desde criança já começa a falar, cara, é isso que os maridos fazem, né? Cortam a cabeça das mulheres. E aí, para piorar a situação, ela teve uma experiência particular também traumática. Ela foi apaixonada por um cara chamado Lord Dudley. Dudley é esse cara aqui e foi o namoradinho da Elizabeth a vida toda. E Elizabeth falava para todo mundo, eu vou casar com ele, todo mundo tá maluco, ele é um nobre de baixa grandeza, não interessa, é meu namorado. E aí, quando ela foi presa pela Bloody Mary, quando ela sai da cadeia, ela vai procurar o Dudley. Tava casado, com um filho já. A Elizabeth fica puta pra cacete, fala assim, cara, quer saber? Vou casar com mais ninguém. E começa a se criar a fama de rainha virgem. Elizabeth, ela ficou anos e anos recebendo pretendentes e ela ficava enrolando os caras, porque ela não queria casar. E a situação vai ficar muito pior quando Elizabeth, com mais ou menos uns 32 anos, um pouco mais eu acho, ela vai ter varíola, cara. E aí a varíola quase matou a Elizabeth. Elizabeth chegou a conversar com Deus e quando ela chegou a ficar em coma e quando ela se recupera, cara, o rosto dela estava completamente acabado, assim. Elizabeth estava com buracos imensos. Então, toda vez que ela aparecia em público, ela aparecia com uma maquiagem branca, assim, uma pasta mesmo. Mas também, meu irmão, com pérola, diamante, rubi, porra, parecia um pavão, porra, que saiu da joalheria, tá ligado? Pra ninguém reparar nos problemas da fisionomia. Ela perdeu a beleza. E aí, depois daquilo, aí que ela não quis mais casar mesmo e falou, ó, fuck you todo mundo, porque uma coisa a Elizabeth sabia fazer e ela queria mostrar pro mundo. Ela sabia governar. E, ó, vou te falar, governava como poucos. O problema é, olha como é que ela assume o trono. Ela assume o trono, 2 ou 3 anos depois, a Mary Stuart assume a Escócia. Por quê? O rei morreu da França. O marido dela, eles casaram, foram coroados, 1 ano, Francis morreu. E aí, cara, ela virou nada. Então a sogra, Catarina de Médici, rainha da França, fala, pô, Mary, vai pra Escócia, assume teu trono lá, porque aqui na França você não é mais nada. E a gente vai articular para você assumir o trono da Elizabeth. Já que a Elizabeth não vai mais casar, ela não vai mais ter herdeiro. Se ela morrer, você é a parente mais próxima. Então vamos articular para você conseguir o trono da Inglaterra. Catarina de Médici vai governar como rainha regente porque o filho tinha 8 anos de idade e vai governar por 10 anos. Mary Stuart sempre vai seguir os conselhos da Catarina de Médici. Por exemplo, ela casou com um lorde inglês católico e teve um filho homem. Então, assim, para a monarquia, a Mary Stuart é muito mais importante do que a Elizabeth, tá ligado? E para piorar,
Logo depois, quem assume o trono da Espanha? O ex-cunhado da Elizabeth, Felipe II. Então Elizabeth está cercada pelos inimigos. Ainda está faltando um cara importantíssimo, que é o Papa. Todo mundo quer matar Elizabeth. E eu vou te falar, ela só não morreu envenenada, uma bala perdida acabou encontrando ela na cama, graças a esse maluco aqui, chamado Walsingham. Esse cara é considerado o pai da espionagem moderna. É ele que vai colocar infiltrados na corte de todos esses reis e vai estar sempre um passo à frente da galera. E esse é o único cara que Elizabeth realmente confiava. Porque de resto, meu irmão, ela sabia que era só tranqueira. Essa aqui é Mary Stuart, belíssima, carismática, dançava, aconselhada por Catarina de Médici, rainha da França, todo mundo quer a morte de Elizabeth. Mas Elizabeth, sabe o que ela quer? Ela quer trabalhar. E ela vai fazer isso. Ela entendeu o seguinte, que a Inglaterra ganhava muito dinheiro com a indústria de tecido. Então ela precisava aumentar ainda mais essa indústria de tecido. O que ela vai fazer? Começa a multiplicar os enclosures. O que são os enclosures? Os cercamentos dos campos. Estão ligados? É isso aqui, ó. Você cerca o campo e enche isso de ovelha. Então você aumenta cada vez mais a produção de lã. E a Elizabeth, malandra, ela proíbe a venda da lã inglesa para fora. O que significa isso? Ela quer que cada pedaço de lã saia em forma de tecido. Estão entendendo? Então, ela é uma medida mercantilista e protecionista para aumentar ainda mais o PIB. Se vender lã para fora, você está vendendo matéria-prima. Agora, se você vende tecido, você está vendendo o quê? A manufatura. E se ganha muito mais dinheiro. Por favor, Ana. Elizabeth vai abrir estrada. Elizabeth vai criar o primeiro estatuto de correio da história da Inglaterra, junto com o transporte. Cara, a coisa começou a gerar emprego, liberar mão de obra para a cidade, aumento de mercado interno. E Elizabeth tinha um sonho. Porque ela também queria plantar algodão, só que na Inglaterra não rola. E sabe onde é que pode plantar algodão? Na América. Tá ali. É só a Inglaterra ir um pouquinho para baixo, você chega ali na Carolina do Sul, na Virgínia, na Flórida. Então, como é que ela pode explorar a América sem brigar com a Espanha? Porque a América é da Espanha. E o rei da Espanha é o Felipe II, o cunhado que só chama ela de o rei de saia. Chegava a dizer que ela era hermafrodita. Surreal o ódio do cara. Então, tudo que ele quer é um motivo para acabar com a Elizabeth. Então, Elizabeth vai chamar Francis Drake. Conhecem? Esse senhor aqui era o pirata mais temido do mundo e era inglês. E ela chama Drake para conversar. Drake, bandidão, falou, cara, o que a rainha quer comigo? Ela falou, Drake, eu quero que você me traga todas as informações da América e eu te pago em ouro. Condição, você não rouba mais nenhum navio inglês e, se te pegarem, você é só um pirata. Você não trabalha para mim. Mas se você conseguir chegar, eu te pago em ouro tudo que você puder me trazer da América. Eu quero saber onde eu começo a plantar. Ou seja, Drake vira um pirata contratado pela rainha. O nome disso é corsário. Então, segundo a questão você vê, atividade corsária são piratas oficiais. E é esse maluco que vai trazer um monte de coisa da América, cara. Trouxe fazão, trouxe um monte de planta, um monte de madeira, trouxe indígena, trouxe a batata, cara. A batata resolveu o problema da fome na Inglaterra. A Inglaterra, pode reparar, ela não comemora o carnaval, mas tem a Potato Week, a semana da batata. Uma semana comendo batata, porque eles são gratos à batata. E é verdade. Aí você vai no shopping e você compra uma batata inglesa. Não tem, porra, não é, a batata é da América. Quem leva é o Drake. E Drake e Elizabeth ficaram muito amigos. Ficavam horas jantando, regando a vinho e vela, conversando sobre as aventuras de Drake e tal. Virou uma amizade ali. Tem mais que isso? Não sei. O fato é que Elizabeth não casou com ninguém. Um dia Drake, voltando, roubou um galeão espanhol cheio de ouro e 2 cruzadores espanhóis apareceram, perseguição, não teve o que fazer. Ele entrou na Inglaterra. Os navios espanhóis não podem entrar. E aí, cara, ele chega, tem que falar com a Elizabeth, leva ele pra Elizabeth, aconteceu. Pô, roubei um galeão espanhol, tive que entrar na Inglaterra, os caras me viram. A Elizabeth, eles te viram? Me viram, rainha, então você tá preso. Mas tira ele daqui. Prendeu o Drake.
E aí chega o embaixador espanhol, My Queen, embaixador, olha, meu rei Felipe II da Espanha soube que você prendeu Drake, ela está correto. Sabe que Drake já roubou diversos galeões espanhóis, é um ladrão conhecido, falou, olha, o ouro de vocês está separado já, o navio também, vocês podem levar tudo a hora que vocês quiserem. Então, mas o rei quer mais do que isso. O que mais você quer? Ele quer o próprio Drake. Drake já roubou diversas vezes, como eu falei, ele tem que ser julgado na Espanha. A Elizabeth falou, aí não. Sabe por quê? Porque ele é um cidadão inglês, foi preso em território inglês, então vai responder ao tribunal inglês. Avisa meu cunhado que eu não vou entregar Drake para ele. Ele falou assim, então, arque com as consequências. Ou seja, Felipe II teve o que ele queria e ele declara guerra à Inglaterra. Cara, Elizabeth vai ao parlamento e pergunta, como eu poderei vencer o filho mais devoto de Deus? Porque Felipe II vai para a Inglaterra com a invencível armada. Meu irmão, eram tantos navios que Elizabeth disse que não conseguia contar. O parlamento falou, My Queen, primeira coisa, solta o Drake e bota ele no comando, porque o Drake é o cara que melhor conhece esses mares para conseguir derrotar a invencível armada. E segundo, a gente tem um presente. Aí ela, um gift? Ela E aí deram para ela uma armadura feminina. Lembra que já tinha uma armadura feita na França para Joana d'Arc? Só que Joana é uma camponesa. Elizabeth é uma rainha. Então a armadura da mulher era toda folheada a ouro, meu irmão. Parecia a porra de um Rolex em cima do cavalo. E Elizabeth teve uma vitória milagrosa. Por que milagrosa? Porque uma tempestade passou, meu irmão, e pegou os navios espanhóis e fazia os navios colidirem um com o outro. E o Drake protegeu os navios ingleses para dentro da Grã-Bretanha. Conclusão, a Inglaterra vence a invencível armada e Elizabeth volta triunfante, vitoriosa e faz aquilo que é mais que é o mais prazeroso para o soberano, que é o discurso da vitória. E aí, cara, fazendo um discurso, milhares de ingleses com a bandeirinha da Inglaterra, My Queen, I love you, my Queen. E a Elizabeth chega assim e dá a cartada final. Faz um discurso enorme no final, diz, eles, aí aponta para o parlamento, grandes e honrados membros do parlamento, me ajudam a governar. Mas eles me pedem todos os dias para que eu me case. Eles não entendem. Já sou casada. Me casei com a Inglaterra. Aí todo mundo... Virgin Queen, Virgin Queen, Virgin Queen. E aí acabou, meu irmão. Aí vai ser rainha virgem pra sempre. E aí ninguém mais vai falar o quê? Ah, eu acho que a senhora tinha que casar. Já venceu quantas guerras? Ah, então shut up, man. Entendeu? Acabou. É a única da história que não quis se casar e não se casou. E vai governar por quase 50 anos. Aí tu vê, cara. Muito é o que acontece. Mary Stuart tomou um golpe de Estado. Quando fugiu, o Wixham capturou ela. Ela e o filhinho. Elizabeth mandou a mulher para uma casa de campo. Inventou a prisão domiciliar. Mas deixou o filho dela no Palácio de Londres, em Buckingham. Ou seja, Elizabeth rouba o filho da prima, tá ligado? E meio que cria o James para ser o herdeiro dela. Ela vai, invade a Escócia, restaura o trono do James, o filho da Mary Stuart vira rei da Escócia e Mary Stuart lá, envelhecendo na casa de campo. E Elizabeth tocando a vida dela. Cara, as duas, já tipo com 50 e poucos anos, Mary Stuart começou a receber cartas de uns católicos malucos dizendo que ia matar Elizabeth, ia matar Elizabeth, ia matar Elizabeth, e que depois que matasse Elizabeth, eles iriam buscar Mary Stuart no local tal. Só que todas essas cartas, o Wixham já sabia. E aí, quando teve a última, Elizabeth falou, bom, você vai matar todo mundo, mas no dia seguinte você manda uns cavaleiros para esse local e se minha prima estiver lá, traz para mim, porque não é possível que essa mulher quer meu trono depois de tantos anos. Pegaram, não sei o que lá, o Wixham matou geral, mandou os cavaleiros, quando os cavaleiros chegaram no Rio, olharam para o outro lado, quem estava lá com o lencinho? Mary Stuart. Conspirando contra Elizabeth, depois de velha, coisa feia. E aí Elizabeth estava como? Virada no capiroto, meu irmão, puta pra cacete. Chamou James Stuart, o filho. Falou, James, você veio aqui suplicar pela sua mãe, por favor, perdoa minha mãe, ela não sabe o que faz, não sei o que lá, babá. Ela falou assim, tudo bem, eu estou disposta a perdoar sua mãe. Ah, thank you, my queen, não.
eu perdoo a tua mãe, James, mas vocês dois assinam um documento hoje abrindo mão sobre qualquer pretensão ao meu trono. Qualquer uma. Aí o cara, pô, Elizabeth, aí não, né? Porque, pô, eu achei que eu fosse seu herdeiro. Não, você pode ser meu herdeiro. Hoje eu te nomei meu herdeiro, mas você vai entender que eu vou ter que matar tua mãe. Your choice, baby. E aí o James olha para um lado, olha para o outro e fala assim, a mamãe tá velha, né? Já viveu bastante. É, filhão. E a Elizabeth mandou matar a prima, tadinha. Tá ligado nessa execução? Mary Stuart foi para uma câmara, toda bonitona, não sei o que lá. O carrasco deu a primeira machadada, errou. Bateu na cabeça, a mulher começou a gritar. Ah! E todo mundo gritando. Ah! Aí ele tirou a machadada dela e pá, deu a segunda. Errou de novo. Bateu na clavícula. Ela começou. Ah! Aí todo mundo desmaiando. E o cara tremendo na terceira. E pá! E pá! E finalmente cortou a cabeça da mulher. Um açougue, né? Aí o que tem que fazer? Tem que pegar a cabeça e mostrar pra galera. Todo mundo aplaudir. Todo mundo. Aí quando ele pega a cabeça caiu. Ele ficou com a peruca da mão dela. Não é zoeira, mano. Que doideira, cara. Essa execução ficou famosa e vai inspirar uma outra execução que eu vou te contar daqui a pouquinho. Bom, Elizabeth morre em 1603 e ali quem assume aqui todos os Tudors, né? É James. Esse cara aqui é o rei da Escócia que vai assumir. O James assume cheio de problema. Ele é um rei estrangeiro, ele não está acostumado a governar com o parlamento, ele acredita no direito divino dos reis, ele não é anglicano, tem que se converter ao anglicanismo e chega com um filho já com seus 16 anos, chamado Charles. Assim, sobre o James, cara, a gente não tem muito o que falar, vai ser importante na colonização dos Estados Unidos, ele dá continuidade ao que a Elizabeth começou. Por favor, Renan. O mais importante mesmo pra gente é o filho dele, chamado Charles. Por quê? O Charles, ele é um cara arrogante, e ele é um cara que ele olha para a Europa toda, e ele vê a Áustria, Prússia, a Rússia, Dinamarca, Portugal, Espanha, França, todo mundo absolutista. Na Inglaterra, não. Tem um parlamento. E ele não gosta. Ele acha que ele é um filho de Deus, então ele não tem que ficar governando com o parlamento. Só que quando ele assume, a Escócia, a terra natal dele, manda ele, falou, ó, você é rei da Inglaterra, então tu não é rei da Escócia. E rompe com ele, e nomeia um novo rei. Ele ficou puto e declarou guerra à Escócia. E a Inglaterra, o parlamento não foi consultado. O parlamento falou assim, pô, por que a gente está em guerra contra a Escócia? A gente não tem nada a ver com a Escócia. Não, mas a gente está em guerra contra a Escócia, e ele começa a gastar muito dinheiro. E para recuperar esse dinheiro, o que o Charles faz? Começa a criar imposto, sem autorização do parlamento. É o parlamento que cria imposto, não pode ser diferente. E ele criou imposto, até no final ele foi derrotado. O cara está quebrado, falido, enfraquecido e pior, com o parlamento inteiro puto com ele. E aí ele vai pedir dinheiro emprestado ao parlamento. É aí que entra na história esse cara chamado Oliver Cromwell, líder dos puritanos, burgueses puritanos, lembram? Líder do parlamento. E é esse cara que convence o parlamento a fazer o seguinte, vamos emprestar dinheiro para o rei, mas ele vai ter que assinar esse documento, dizendo que quem criasse imposto ou quem pagasse imposto sem o parlamento autorizar é o inimigo do Estado. Cromwell foi no palácio, entregou na mão do rei e falou, My King, please, leia isso aí. Ele leu e olhou para o Cromwell e falou assim, o que você deseja, Mr. Cromwell? Desmontar meu arsenal? Acabar com o meu poder? E Cromwell respondeu, abusar do poder nunca foi direito seu, majestade. Deu um tapa sem mão. Ok, Mr. Cromwell. Assinou. No dia seguinte, o parlamento mandou o dinheiro para o rei. E no outro dia, sabe o que ele fez? Fechou o parlamento. Quando ele fecha o parlamento, Cromwell, indignado, consegue formar um exército contra o rei, que vai ser apelidado de New Model Army, um novo modelo de exército, juntando lideranças do povo, como os diggers e leavers, a burguesia puritana na qual ele faz parte, e até nobres que são aburguesados, que gostam de vender lã e tal.
E esse New Model Army, os caras conseguem fazer uma revolução. E essa revolução é chamada de Revolução Puritana. Por que puritana? Porque ele é líder dos puritanos e esses caras lideram uma guerra civil. É isso que é a Revolução Puritana. É inglês matando inglês. Cromwell liderando o New Model Army, que vão ser chamados depois de os cabeças redondas, porque raspavam as cabeças para se diferenciar da nobreza, e as famílias leais ao rei, que é a cavalaria tradicional, né? São os cavaleiros e tal. Cromwell vai copiar uma tática antiga que eu te contei no começo do ano, de Alexandre o Grande, usando enormes lanças para matar os cavaleiros do rei. Depois de 8 anos de uma guerra civil sanguinária, tipo 11% da população morreu, bizarro, da população masculina. Cromwell vence. Charles, antes de se entregar, chama os 2 filhos, um de 10 e outro de 8 anos, chamado Charles e James, e fala, olha, meus filhos, papai perdeu a guerra, mas papai vai se entregar e vocês vão para a França, porque a Inglaterra está perigosa demais para vocês. Se despediram, chororô, e os moleques vão para a França ser criados na corte, sabe de quem? De Luís XIV, o Rei Sol. Mas dane-se, Charles foi preso, perguntaram a Cromwell, Cromwell, o que faremos com Charles? E Cromwell ficou bolado. Ele falou, como o que faremos? O julgaremos. Mas ele é um rei, ele é um homem, um tolo que roubou seu ouro e deve ser tratado como tal. A Europa ficou indignada. Como pode os ingleses colocarem um rei no trono, um rei no banco dos réus ser julgado? E o que a galera não sabia é que ele não somente ia ser julgado, como ele ia ser condenado à morte, mano. Cara, ali a galera ficou bolada. Ameaçaram a Inglaterra de guerra. O Cromwell falou, pode vir. Alguém já conseguiu invadir a Inglaterra? Então pronto. E aí, cara, ninguém acreditava. No dia que Charles saiu do parlamento e foi numa passarela de madeira em direção ao carrasco, as pessoas se esticavam para encostar no pé do rei. Muita gente acreditava que ele realmente era um deus na terra. Então não foi igual a Revolução Francesa, tiro pro alto, veio, mata ele, pô. Não, não foi isso. Foi todo mundo assim, caraca, a gente vai matar um rei. E aí, meu irmão, o Charles foi lá, olhou pro carrasco e falou, ó, ao meu sinal, hein. Todo mundo com medo de acontecer o que aconteceu com a Mary Stuart. Ele faz o quê, ó? Ele estica o pescoço, olhando pra frente. Como quem quer facilitar o corte do machado. Tudo que tu não quer ali que o cara erre. E aí, meu irmão, o cara vem e... Puf! Cortou a cabeça. Todo mundo... Aí todo mundo ficou em silêncio. Cromwell vem, esgarça a manga, abaixa e passa a mão no sangue. Uau! Pegou a mão assim, ó, cheia de sangue. Sacanagem, não fez isso não. Pegou, passou a mão no sangue, olhou e falou assim, ó... Red's blood. O sangue é vermelho como o nosso. Hoje, vocês deixam de serem súditos para tornarem-se cidadãos, homens livres, donos do seu próprio destino. Aí todo mundo... Mr. Cromwell! E beleza. Cromwell convoca pela única vez na história da Inglaterra uma república. Eleições foram convocadas, ele se é candidato e quem vence as eleições... o senhor Mr. Cromwell. Aqui é a decapitação de Charles, o machado original, no Museu da Inglaterra, e Cromwell com Charles. Ou seja, a República de Cromwell, que vai durar 11 anos, que na verdade você vai perceber que não é uma república bem assim, mas o Cromwell ele foi o primeiro e único presidente da história da Inglaterra. E eu vou te falar... um dos homens mais hipócritas que eu já conheci na história. Porque tudo que ele acusou o rei de fazer, ele faz. Primeiro, ele traiu as lideranças populares. Matou o líder dos Diggers, matou o líder dos Liveries, expulsou geral do parlamento. Segundo, ele fechou o parlamento. Ele fez uma revolução porque o rei fechou o parlamento. E ele vai e faz a mesma coisa. E não para por aí. Ele exigiu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Olha a cerimônia. Ele sentado numa cadeira bonitona, não é trono não, uma cadeira. Na abadia de Westminster, todos os chefes nobres sentados à esquerda, um coral de crianças, abre a porta, aí vem o cardeal
da igreja anglicana com um cetro de ouro. As crianças começam a cantar. Aí vem ele, aí chega assim o bispo e diz, Now, Lord Protect of England, e entrega o cetro de ouro para Cromwell. Cromwell pega o cetro de ouro, se levanta, todos os nobres se levantam, e sabe o que ele faz? Vai até os nobres e ó, mãozinha para beijar. O último nobre que conhecia Cromwell desde criança, pegou a mão do Cromwell e fez assim, ó, Vossa Alteza. Sabe, tipo, bem debochado mesmo. Agora, Cromwell pode ter sido um grande hipócrita. Foi, mas foi um grande governante. A Inglaterra que ele deixa é uma Inglaterra muito mais rica e muito mais poderosa. De tudo que ele criou, o mais importante que vocês têm que saber são os atos de navegação. Se lá atrás a Elizabeth se ligou que vender lã para fora prejudicava a Inglaterra, Cromwell percebeu que a Inglaterra gastava muito dinheiro para transportar esse tecido. Se a Elizabeth transforma o lã em um tecido, Cromwell não quer mais pagar frete. Então os atos de navegação dizem uma coisa muito simples. Todo produto inglês, toda mercadoria inglesa só pode sair da Inglaterra em navio inglês. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, se nós temos uma marinha de guerra poderosa, por que a gente não pode ser também uma marinha mercante? E os atos de navegação levaram a Holanda a declarar guerra à Inglaterra, por favor, Ana. Cara, a Holanda declara guerra à Inglaterra e Cromwell venceu os holandeses, exigindo um pagamento milionário, morreu, chegaram a oferecer para ele o título de rei, cara, ele ia virar rei de verdade. Só que, sei lá, no último momento ele falou, não quero não, e não foi. Mas nomeou o filho como seu sucessor. Então Cromwell, hipócrita, fechou o parlamento. A coroa corrompe quem a usa, mas deixou um país muito mais rico, já direcionado para a Revolução Industrial. Mas quando ele morre, o seu filho, ó, renunciou, meteu o pé. Richard Cromwell falou, não quero saber da treta do meu pai, não. E aí virou um vácuo no poder. Então o que vai acontecer? O parlamento volta. E aí o parlamento volta dividido. Mais uma vez, burguesia e nobreza. A nobreza queria voltar com a monarquia. Sabe quem é esse narigudo aqui? O Charles II, filho do Charles que foi decapitado, que estava na França. A burguesia falou, porra, esse cara é católico. Aí ele falou, não sou católico, eu sou anglicano. Meu irmão mais novo é católico, se converteu na França, mas eu não. Pô, esse cara é absolutista, não sou, eu vou respeitar o parlamento. Porra, esse cara, eu juro que eu vou respeitar a Magna Carta. E aí a nobreza aceitou. Charles volta e é coroado como Charles II. Olha que rei bonito, né? E aí é o seguinte, cara, ele prometeu, ele cumpriu as coisas assim, ele não tretou com o parlamento, ele como é que se fala? Inventou guerras, governou de boa. A única coisa que ele fez foi desenterrar o Cromwell e enforcar o Cromwell. E deixou o Cromwell exposto por anos, até que no final só sobrou a cabeça do Cromwell. Mas de resto, ele governou de boa. Só que tem um problema. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele vai governar por 25 anos, já morreu com mais de 60, ou seja, um rei idoso, ainda mais para aquela época. Só que ele não deixou herdeiro. Todos os herdeiros, quer dizer, todos os filhos que ele teve foi fora do casamento. E ele não se divorciou. Ou seja, ele morre e o seu substituto é o irmão. E o irmão é o quê? É católico. Aí a burguesia fala, pô, não é possível, galera. Vocês vão deixar um católico assumir? Caraca, galera, vocês são anglicanos. Pô, a gente não pode deixar. Agora, presta bem atenção. O James, que é esse cara aqui, católico. Só que ele estava velho, que ele tinha uma diferença de 2 anos do irmão. E ele já tinha uma filha adulta, chamada Mary. Beleza? Que era anglicana. Mary era casada com um príncipe holandês que é calvinista. Então a galera falou, mano, deixa o rei, que ele vai morrer, quem vai assumir é Mary. Ela é anglicana, o marido é calvinista, tá todo mundo de boa. E aí deixaram o cara assumir. Sabe qual a conclusão? Ele assumiu, beleza, quem morre? A esposa dele. Aí a burguesia, ó,
vai dar ruim, hein? Aí ele se casa de novo, com uma mulher 25 anos mais jovem, católica. Aí a burguesia lá, vai dar ruim. Aí a rainha engravida. A burguesia lá, vai dar ruim. Aí nasce o menino. Ou seja, ó, de novo, James e a rainha Nereide já tinham Mary, que era a herdeira natural. Mas ele já velho casou com uma católica, Maria Módena, e teve um menino. Se é menino, tem... passa na frente na preferência de sucessão do que a mulher. Se ligaram? Ou seja, nasce um herdeiro católico. E é aí que acontece a Revolução Gloriosa. Galera, a Revolução Gloriosa tem esse nome porque não houve derramamento de sangue. Foi um golpe de Estado. O parlamento convenceu Mary e Guilherme de Orange a marcharem sobre a Inglaterra e deporem o pai com a ajuda do parlamento. Quando James percebeu, a filha e o genro já estavam chegando em Londres. E aí ele entendeu que o parlamento deixou isso acontecer. James foge, Mary e Guilherme são coroados, porém, obrigados a assinar isso aqui, o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. Ou seja, a partir de agora, até os dias de hoje, a Inglaterra vira uma monarquia parlamentar. Exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já submeteu seu rei, já permitiu igualdade jurídica, já aprovou tolerância religiosa, ou seja, 100 anos para a França entrar na idade contemporânea e a Inglaterra já tinha entrado. Galera, na próxima aula vamos falar sobre Confidência Mineira Tiradentes. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.